que a textura do solo tem relação? É a quantidade de areia, silt e argila. Quanto mais areia, mais arenoso. Quanto mais silt, mais siltoso. Quanto mais argila, mais argiloso. Aí, então a gente vai ter franco, areia, siltoso, silt, argiloso. Onde que a gente vai ver isso? Lá no triângulo textural. Beleza? Aí a gente vai fazer a determinação do solo em alguns exemplos ali. Beleza? Primeiro, então, vamos entender. Vamos lá. O que seria, então, né? A gente tem lá a areia. Deixa eu fazer aqui um solo arenoso. E vou ter um solo, eu vou aumentar ainda, beleza? Mas um solo argiloso. Então aqui é arenoso e argiloso. Tá? Então, bom, um solo arenoso ele não tem só areia, então ele vai ter silt, ele vai ter um pouquinho de argila também. Essa argila aqui, geralmente, ela tá atuando justamente na união desses outros componentes maiores. Claro, um só argiloso, eu posso ter alguma coisa de silt também, um pequeno grão de areia, mas a grande maioria é argila. Tá bom? Então a argila é esse menorzinho, silt e areia. Então a gente já viu que areia, silt e argila é o tamanho do mineral. Bom, a argila, ela é tão pequena, eu vou fazer aqui o desenho do que seria uma argila, né? Mas seria uma argila aqui. Vamos desenhar ela da seguinte forma. Vamos fazer aqui um quadradinho, beleza? Geralmente, né, como é um mineral cristalino, ele tem forma definida. Essa argila, ela é tão pequenininha que ela possui carga nas paredes do mineral. É nessas cargas aqui que os meus elementos, ferro, o cálcio, é aqui que eles vão ligar, porque estão vendo que tem essas cargas negativas e esses nutrientes aqui eles são cátions, e aqui eu tenho carga negativa. Positivo com negativo ocorre uma atração. Então a argila tem essa capacidade de retenção de carga de nutriente. Tá? Então uma argila do lado da outra, ela também vai se ligar. E isso aqui vai formar um solo mais pegajoso em relação a isso aqui. Aí a gente comentou lá que a matéria orgânica ela tende a deixar solos argilosos menos plásticos e solos arenosos mais plásticos. Por quê? Bom, vamos imaginar, esse solo aqui ele tem muito pouca argila, então ele é um solo muito solto. Se eu melhoro a condição de matéria orgânica, a matéria orgânica ela é mais amorfa, então ela é um negócio mais... ele tem uma forma menos definida. E o que é essa matéria orgânica? Bom, a matéria orgânica, isso aqui seria uma argila, né? A matéria orgânica, ela seria algo mais ou menos assim, só que a quantidade de carga muito maior. Beleza? Então essa capacidade, um pouquinho de matéria orgânica que tenha num solo arenoso, vai melhorar a plasticidade, vai deixar esse solo um pouco mais unido. E por que ela diminui a plasticidade de solos argilosos? Bom, porque o argiloso ele é mais compactadinho assim, né? Então aqui ele tá soltinho, mas essa configuração dele tem mais geométrica, ele acaba ficando mais fechado. Beleza? O que acontece se eu tenho uma matéria orgânica aqui? Eu vou colocar uma matéria orgânica no meio dessas partículas de argila e a gente vê que elas vão ficar menos arranjadas, elas ficam mais espalhadas.
entende? Ela fica com a geometria mais desarranjada, mais desuniforme. E isso acaba diminuindo um pouco, mas claro, é pouca coisa, galera. Ela acaba diminuindo um pouco a plasticidade de solos argilosos. Ah, então a matéria orgânica é ruim. Pelo contrário, pelo contrário. O excesso de plasticidade em solos argilosos, ele pode ser muito ruim quando a gente está falando aí de mecanização, por exemplo, né? Então, essa quantidade de matéria orgânica, tanto para solo arenoso de melhorar um pouco a sua plasticidade, quanto solo argiloso diminuir um pouco o excesso de plasticidade, são ações extremamente benéficas da matéria orgânica. Beleza? Então aqui, ó, isso aqui é areia, silt, argila, um pouquinho de matéria orgânica. Um pouquinho de silt, um pouquinho de argila, aqui as argilas de novo, né, dando um zoom maior. E aqui a argila um pouco desarranjada no sistema. Tá? Vamos voltar agora para cá e vamos pensar assim, vamos fazer, vamos determinar alguns solos aí, solo A, B e C, pelo menos 3 exercícios para determinar o solo no triângulo textural. Então, primeiro, eu vou chegar em 100% sempre na quantidade de areia, silt e argila. Então vamos lá, esse primeiro solo aqui tem 25% de areia, 35% de silt e 40% de argila. Vamos descobrir lá no triângulo retângulo quanto que é. Beleza? Esse outro solo aqui, ele tem 65% de argila, 20% de silt e 15% de argila. 65% de areia, 20% de silt e 15% de argila. Beleza? Vou botar mais para cá esse. E esse último exemplo, exemplo C, ele tem 55% de silt, 25% de areia e 20% de argila. Vamos ver aonde vai bater cada um desses exemplos, beleza? E daí disso aqui a gente está falando, claro, textura do solo, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso ou se é um solo siltoso, beleza? Textural, pessoal. Esse triângulo textural, ele vai dar um nome, digamos que o nome textural do solo. Então, eu tenho um determinado solo na minha propriedade. Que tipo de solo que é? É um solo muito argiloso? É um solo franco? É um solo arenoso? Beleza? Então, tudo isso aqui indica nomes de solo, tá? E como que eu sei o nome desse solo? Bom, eu vou fazer uma análise física e essa análise física ela vai me dar a quantidade de areia, silt e argila, tá? Em função da quantidade de areia, silt e argila na minha análise física, eu vou ter o nome textural desse solo, beleza? E como que eu leio esse triângulo textural? Bom, eu tenho aqui, porcentagem de argila. Isso aqui vai de 0 a 100. Então eu posso ter de 0 a 100% de argila no meu solo. Eu posso ter aqui na porcentagem de silt de 0 a 100% de silt. E eu posso ter na minha porcentagem de areia de 0 a 100% de areia. Tá bom? Se vocês olharem aqui, esse númerozinho está de pé. Beleza? Esse aqui está meio tortinho. Esse aqui também está torto. Por quê? Não é porque o cara estava bêbado quando fez isso aqui. Tem um motivo, tá? Quando a gente estiver vendo a porcentagem de argila, eu vou cruzar, eu vou escrever aqui no triângulo e eu vou seguir o sentido do número, tá? Não entendi, beleza, vamos fazer exemplo que a gente vai entender. Então vamos começar pelo exemplo A, tá bom? Exemplo A. Então o A, ele me diz que esse solo A, ele tem 25% de areia
Então, aonde que é areia? A porcentagem de areia aqui embaixo. 25%, 0, 10, 20, 30. Opa, entre 20 e 30, 25, tá aqui. Tá? Ah, para onde que eu vou correr agora essa linha? Eu vou vir para cá? Eu vou vir para cá? Não, ó, eu vou seguir o mesmo sentido do número. Então, os números estão nesse sentido. Então, eu vou cruzar o triângulo textural nesse sentido. Silt, 35% de silt. Silt está desse lado, 0, 10, 20, 30 e 5. Vou correr em qual sentido? Nesse sentido? Não. Os números estão nesse sentido aqui, então eu vou para cá. E argila, 40%. A argila está aqui, 0, 10, 20, 30, 40. 40%, vou cruzar o triângulo. Bah, já no primeiro exemplo já deu BO. Por que deu BO? Porque ele cruzou, aonde as linhas se cruzam é onde eu vou dar nome para o meu solo, tá bom? E como eu fiz múltiplo de 5, acabou que ele acabou se cruzando bem em cima da linha que divide os dois solos. Então eu vou tirar essas linhas só para a gente ver onde que cruzou. Ele cruzou exatamente aqui. Então qual que é o nome do meu solo? Bom, ele é um solo argila barra franco argiloso. Por quê? Porque ele está bem na divisa, tá bom? Então eu vou escrever aqui, letra A, argila barra franco argiloso. Por que isso? Por que da barra? Porque ele parou bem na divisa entre o argila e o franco argiloso, tá? Vamos fazer outro exemplo que vai ficar mais claro. Bom, aí outro exemplo que a gente tem, tá aqui a letra B, né? Essa letra B, a gente tem um solo que ele possui 65% da matéria mineral dele é areia. Então a gente vai lá na areia, 65, 0, 10, 20, 30, 40, 65. Qual que é o sentido que eu vou correr? O mesmo sentido da base. Então, veio para cá. Esse solo ele possui 20% de silt. Então silt, 0, 10, 20% de silt. Qual o sentido que eu vou correr? Esse sentido. Olha, ele já cruzou aqui, então a argila ela tem que cruzar aqui no meio. Não cruzou aqui, aí tá errado. 15% de argila. Pronto. Sem erro. Qual que é esse solo aqui? Bom, ele cruzou aqui. Eu estou em qual tipo de solo? Franco arenoso. Beleza? Então ele cruzou aqui mais ou menos. Então eu tenho aqui a letra B. Ele é franco arenoso. Beleza? Aí eu tenho também a letra C. A letra C. Vamos lá, vamos fazer a letra C. Essa letra C, esse solo, ele possui 25% de areia. Então a areia está aqui embaixo, 25% está aqui. Ele possui 55% de silt. O silt está aqui, 55% está aqui. E ele possui 20% de argila. Argila está aqui, 20% está aqui. Aonde que ele bateu? Franco siltoso. Beleza? Então ele bateu aqui mais ou menos. Letra C. Ele é franco siltoso. Tranquilo, galera? Bom, então o grau textural, a textura do solo é muito importante, beleza? E é assim que a gente define a textura do solo com análises laboratoriais, né? Beleza?
Bom, a nossa quarta característica morfológica, aí a gente entra na estrutura do solo. Então, poxa, em condições naturais, na maioria dos solos, as partículas sólidas, areia, silt, argila, matéria orgânica, elas vão ter uma constante de ligação entre si, elas vão ter um padrão, tá bom? E ela vai formar, nesse padrão, vai formar os agregados de solo. Essa estrutura, esse conjunto, né, denominado agregado, ele vai ter, dependendo de determinada característica morfológica desse solo, ele vai ter formatos diferentes. Tá? E vai ser utilizado isso aí para separação dos horizontes do solo também. Então a gente tem diferentes tipos de agregado solo. Aí na imagem a gente está vendo então agregados do tipo prismático, do tipo colunar, do tipo bloco angular, do tipo bloco subangular, do tipo placas e do tipo granular também. Tá? Cada um desses solos ele tem relação com uma formação. Por exemplo, solos mais o tipo de argila que a gente tem, se esse solo está compactado, a gente entraria aí numa gama de conceitos para falar desses tipos de agregado, tá? O que é para vocês entenderem hoje? Quais são esses tipos de agregado que daí, no decorrer do ano, a gente vai falando dos processos de formação e eu vou voltando esse tipo aqui, esse processo, ele vai auxiliar a formação de agregados do tipo laminar, do tipo em placas. Ou esse outro processo vai favorecer agregados do tipo granular, que é característico desse solo. Vai ficar mais fácil a gente entender do que eu pegar e destrinchar ele aqui, tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Para essa semana é esse conteúdo aí que eu vou deixar para vocês, porque se for dar toda a característica morfológica é muita coisa e tem coisas que eu quero dar um pouco mais de detalhamento, então ia ficar uma aula muito comprida e muito, muito pesada se tratasse de todas as características, mesmo de forma resumida. Então, como eu quero que vocês compreendam bem essas características, porque é importante a gente ter uma boa noção dessas características morfológicas, preferi dividir em 2 semanas. Então a gente vai tentar trabalhar assim para deixar o material um pouco mais fácil de ser compreendido, tá bom? No demais, então, coragem, estudem bastante, procurem mais material na internet, procurem aprofundar cada vez mais o conhecimento de vocês e quando a gente voltar, vamos estar todo mundo top na arte de conhecimento de solos e vamos tocar aí, vamos fazer esse ano ser produtivo também, beleza? Para vocês aí deixo minhas saudações, minhas desculpas caso eu não tenha sido claro o suficiente, espero vê-los em breve, tá bom? Copia. Falou, galera.